Ó Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mais uma vez estamos reunidos aqui na Tua presença e queremos, meu Deus, suplicar as multidões das Tuas misericórdias, porque nós sabemos, meu Pai, que nós não somos nada, Espírito Santo, e que o Senhor é tudo em cada um daqueles que com a sinceridade do coração, do Espírito, buscam a Tua presença e querem, meu Pai, ser do Senhor. O Senhor nos tem dado, Senhor, o livre-arbítrio para que nós possamos escolher, meu Pai, tomar decisões aos caminhos que queremos andar, aonde, meu Pai, queremos prosseguir. Por isso te pedimos sempre a Tua direção, Senhor. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, porque o nosso objetivo, meu Pai, é fazer a Sua vontade, não a nossa vontade. Queremos fazer aquilo que, em conformidade com a Tua palavra, Senhor, está escrito. O Senhor mesmo disse, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor ordenou, meu Pai, que nós viéssemos a expandir a Sua palavra, o Teu conhecimento. Mas infelizmente, meu Pai, infelizmente, são muitos os obstáculos, é muito difícil, Senhor, propagar a Sua palavra. E às vezes, Espírito Santo, os da própria casa acabam sendo, meu Pai, instrumentos do diabo, meu Pai, para tentar nos impedir, meu Pai, de sermos usados pelo Senhor. E nós pedimos a Tua misericórdia, meu Pai, nós pedimos a Tua compaixão e te pedimos também a Tua liberdade, porque aonde está o Espírito do Senhor, meu Pai, ali há liberdade. Há liberdade para poder proferirmos a palavra do Senhor. Não estamos aqui, Senhor, para aparecer, para fazer shows. Não estamos aqui, Senhor, para anunciarmos a nós mesmos. Mas estamos aqui, meu Pai, para dar, meu Pai, o entendimento a essas pessoas que querem conhecer mais o Senhor, querem aprender mais de Ti. E se o Senhor não nos ajudar, se o Senhor não nos der as condições, os recursos, Pai, nós não vamos poder fazer isso sozinho. É como quando Moisés, ele saiu, meu Pai, de onde ele estava, para poder, meu Pai, libertar o povo do Senhor no Egito. Ele mesmo disse, Pai, que se o Senhor não fosse com ele, era melhor que o Senhor o matasse ele mesmo e ele não iria sozinho. Então, Espírito Santo, que o Senhor possa ser conosco, que o Senhor possa, meu Pai, nos usar e fazer através da nossa vida aquilo que o Senhor quer fazer. Seja feito em tudo, Pai, a Tua vontade, no nome do Senhor Jesus, mas dá entendimento, abre o entendimento de cada um desses que aqui se encontram, porque a verdade é, meu Pai, que o povo sofre por falta de conhecer, por falta de entender, de compreender a Tua vontade. Então que o Senhor possa se revelar, que nessa manhã o Senhor possa instruir a cada um dos Teus discípulos. Faz, Senhor Deus, a Tua obra, porque nós entregamos a tudo nas Tuas mãos. Dai-nos compreensão de todas as coisas. Fala pelo nosso intermédio no nome do Senhor Jesus. Amém? Vê que o estudo hoje está bem curtinho, né? Então aqui está perguntando sobre está falando sobre a exigência dos demônios, né? Os demônios têm autoridade para fazer exigências? Então veja bem. Os espíritos malignos, tá? Ele tem essa autonomia, ele tem essa autoridade para exigir daqueles que, de fato e de verdade, fazem a vontade dele. Quando a pessoa ela não conhece a verdade, ela não conhece a palavra de Deus, automaticamente ela tem o seu corpo aberto. Ela tem o seu corpo aberto, né? Ela está vulnerável. Essa pessoa ela pode ser caridosa, piedosa, ela pode distribuir bens aos pobres, ela pode fazer a caridade, ela pode visitar os orfanatos, asilos. Essa pessoa ela pode fazer de tudo pelo próximo. Mas se ela não tem a vida, né, rendida, entregue ao Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não é o único salvador da vida dela, se ela não entrar em aliança com Ele, ela continua com seu corpo aberto. E o mal pode tocar nessas pessoas, cujos corpos estão abertos, ele pode exigir, né, que algo delas? Claro que pode, né? Vamos deixar bem claro que o mal, ele entra na vida da pessoa, né, com três formas, né? Primeiro, observa.
depois ele entra no grau da dominação, né? Que seria como um drive-thru, quer dizer, vamos dizer assim, ele fica entrando e saindo na vida da pessoa depois que ele observa ela, estuda o comportamento dela, né? Ele estuda o comportamento dela, ele observa ela, então ele procura ver quais são as inclinações que a pessoa tem, quais são as suas tendências, né? Se ela tem tendência para a prostituição, se ela tem tendência para mentira, se ela tem tendência para o roubo, se ela tem tendência para ser uma pessoa vulgar. Então o mal ele procura primeiro observar a pessoa para que ele possa, né, estudá-la e conhecer as suas fraquezas. Mediante esse conhecimento, ele vai começar a armar ciladas na vida da pessoa, com o objetivo de fazer com que a pessoa venha cair nas suas armadilhas. Ou seja, depois que ele observou, estudou o comportamento, viu as inclinações, as fraquezas que a pessoa tem, ele vai começar a colocar aquilo que a própria pessoa tem, né, de uma forma latente. Ou seja, ele vai fortalecer aquela fraqueza. Veja a diferença do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele apanha as nossas fraquezas e aperfeiçoa as nossas fraquezas, nos tornando fortes. Ou seja, fazendo com que a gente resista àquela fraqueza e se desvincule daquela fraqueza. O Espírito Santo, ele nos dá esse suporte, essa força, para que nós possamos nos desvincular, né? Nos desvincular das nossas fraquezas e nos tornamos fortes, ao ponto que quando nós nos deparamos com as nossas fraquezas, nós resistimos e não caímos mais nelas. Então o Espírito Santo é o Espírito da fortaleza. Ele nos fortalece para que nós não venhamos a cair, para que nós não venhamos a tropeçar, a permanecer caídos. Mas o mal não. O mal, o espírito maligno, os demônios, eles nos obsediam, eles nos observam, estudam o nosso comportamento, as nossas inclinações, as nossas fraquezas, justamente para que ele possa fortalecer as nossas fraquezas, para que nós venhamos a nos afundar muito mais nas nossas fraquezas. Veja que quando a pessoa ela tem um vício, né, e ela não é de Deus, não tem aliança com Deus e tem o corpo aberto, a tendência no curso da vida é aquela pessoa se aproximar de outras pessoas, porque semelhante atrai semelhante, que tem o mesmo nível espiritual dela, que vai ajudá-la a se afundar mais naquilo ali. Se o homem tem tendência, ou a mulher, de ser adúltero, então ele sempre vai encontrar pessoas que também têm o mesmo nível, que vão incentivar, que vão trazer para ele, para ela, aquela situação, para que ele possa trair a esposa, trair o marido. Se a pessoa tem tendência à promiscuidade, à prostituição, o mal ele vai criar situações fechando portas para a pessoa nunca conseguir um emprego, nunca conseguir dignidade, nunca parar em emprego. Para quê? Para que a pessoa possa se inclinar à prostituição e fazer da vida, né, que eu chamo de vida o pessoal fala que é vida fácil, né, mas eu costumo falar que é vida difícil, né? Porque ser prostituta, prostituto é difícil. A pessoa vive uma vida difícil, porque está uma vida de risco, está correndo risco de pegar doenças, né? De apanhar. É uma vida difícil, não é uma vida fácil. O dinheiro que a pessoa ganha naquilo ali não compensa aquilo que ela está fazendo. Então veja que o mal, quando a pessoa, né, ela não tem uma aliança com Deus, ele observa as inclinações dela e fortalece aquilo ali. Então ele automaticamente ele tem o quê? Passa a ter mais autoridade sobre a vida daquela pessoa. Quanto mais a pessoa pratica o pecado, mais autoridade o mal ele tem sobre a vida daquela pessoa. Quanto mais a pessoa se inclina às suas fraquezas, mais ela está abrindo portas para que o diabo, o mal, os espíritos malignos, eles venham a se infiltrar na vida dela. Por isso que com o passar do tempo, a pessoa não melhora, não progride.
a pessoa regride. Essa história de falar que o tempo cura tudo, isso não existe. Porque quando a pessoa se inclina para um tremendal de lamas, para uma vida de pecados, é como aquela areia movediça, né? Quanto mais mexe, mais afunda. Mais a pessoa vai se afundando. Então, o mal, ele tem toda a autonomia, toda a autoridade, ele se fortalece mais na vida das pessoas que não obedecem à palavra de Deus, que não querem obedecer à palavra de Deus. E aí depois que ele obsedia, como eu falei, né, ele começa a dominar. Aos poucos ele vai dominando aquela vida, aí entra no grau da dominação. Aí tem pessoas que começam até mesmo a manifestar. Às vezes ela não manifesta totalmente, ela não perde os 5 sentidos, né? A audição, a visão, ela não perde o sentir, ela não perde às vezes os 5 sentidos. Nesse grau de dominação, ela vai sendo dominada aos poucos, o mal ele vai entrando e saindo, e a pessoa, ela às vezes manifesta, mas ela ouve, às vezes ela vê, entende? Mas o mal está ali, trabalhando na vida dela, está ali. Só que quando a pessoa não toma uma decisão e às vezes quando vem na igreja ainda ouve a verdade e não quer aceitar a verdade, aí é que a situação ainda fica pior ainda. Porque a pessoa vai sair daqui e ainda vai levar mais um montante. Por quê? Porque brincou, ouviu a verdade e rejeitou, desprezou a salvação, desprezou a Cristo. Entende? Por isso que está escrito, conhecereis a verdade e ela, a verdade, vos libertará. Quando a pessoa, né, ela conhece a verdade e ela não pratica essa verdade, então, automaticamente, ela vai dando lugar ao diabo. E a Bíblia fala, não deis lugar ao diabo. Mas quando é que a pessoa dá lugar ao diabo? Quando ela tem a oportunidade de ouvir falar da salvação, ela tem a oportunidade de ser de Deus, de consertar as obras delas, de se arrepender, e ela rejeita isso. Então ela está dando lugar ao diabo. Ela passa a dar lugar ao diabo. Ela não precisa ir numa macumba, ela não precisa ser invejada, ela não precisa fazer um despacho, ela não precisa fazer uma simpatia. Porque no curso da vida, por ela dar lugar ao diabo, por rejeitar a Cristo, né? O diabo ele vai automaticamente, os espíritos imundos, malignos, automaticamente eles só vão se fortalecendo na vida da pessoa e criando a cada dia mais e mais autoridade, porque a pessoa está dando essa autonomia para ele. Por não praticar a palavra de Deus, por rejeitar a palavra de Deus, ou por viver na prática do pecado. Aí depois a pessoa entra no grau máximo, que é da possessão, né? A pessoa passa a ser possessa e aquele espírito já está aquele espírito ou aqueles espíritos já estão tão acostumados com aquele corpo que eles fazem dali a casa deles, a morada deles. E aí, no grau da possessão, é onde a pessoa ela perde a identidade dela. Por quê? Porque ela está coberta de total imundícia. Ela entrou em acordo com a carne, com o pecado. Então ela já não vive, o mal vive nela. Não tem aquela passagem que diz assim, eu não vivo mais, foi até o apóstolo Paulo que falou, mas Cristo vive em mim. Quando a pessoa ela é desobediente à palavra de Deus e vive na carne, fazendo a vontade do diabo, ela também pode usar esse argumento, essa palavra e dizer, eu não vivo mais, Satanás vive em mim. Infelizmente. Então quando a pessoa ela não obedece à palavra de Deus, ela rejeita Cristo, ou vive na prática do pecado, ela dá lugar ao diabo. Então ela dá autoridade para que o diabo possa governar a vida dela, viver através dela, direcionar a vida dela, a interferir nas escolhas dela, nas decisões dela. Por isso que muitas pessoas escolhem coisas erradas, constroem a vida sobre a areia. Porque tomam decisões erradas, guiadas por guias, espíritos enganadores. Porque a pessoa deu autoridade ao mal. Amém, pessoal? Então, para nós não darmos lugar ao diabo, nós temos que praticar a palavra de Deus
Quem não se batizou tem que se batizar. Nós temos que renunciar à prática do pecado e viver uma vida limpa. Amém? Vamos ficar de pé para fazer uma oração. Meu Deus, nós entregamos nas tuas mãos a vida de cada um dos teus discípulos e te pedimos que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a cada um deles, que essas palavras, meu Pai, venham ficar cravadas nas tábuas dos nossos corações. Essas pessoas que estão aqui, que assistiram conosco e aquelas, meu Pai, que ainda vão ter a oportunidade de assistir, que o Senhor, meu Pai, possa ajudá-las, meu Pai, para que elas possam se tornar fortes na Tua presença, ao ponto, meu Pai, de dizer, eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Porque enquanto Espírito Santo, ela dá lugar ao diabo, ela faz a vontade do diabo, meu Pai, Satanás, meu Deus, tem tido autoridade, tem tido domínio dessa vida. Então que o Senhor dê forças, meu Pai, para converter essa fraqueza em fortaleza e fazer com que por Ti sejamos muito mais do que vencedores. Que Deus abençoe a todos vocês.